Romanos 12, 2. 12, 2. Diz: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que o Senhor nos abençoe grandemente, fazendo-nos entender a sua palavra. Bom, logo após a reflexão nós traremos as comunicações. Irmãos, é comum nós ouvirmos nos dias de hoje, em séries de conferências alusivas a aniversário de igrejas, a expressão é tempo de multiplicar. Eu mesmo já escolhi esse tema para uma determinada série de conferências. Tempo de multiplicar. Mas às vezes nós não temos a real noção do que é, nem do que fazer para que de fato a igreja possa se multiplicar. Talvez você pergunte: o que o texto lido tem a ver com o fator multiplicação? Tem tudo, tem tudo. Porque para se multiplicar é preciso ter uma mudança de mentalidade. E o texto nos fala disso, que nós só podemos experimentar boa, agradável e perfeita vontade de Deus se a nossa mente ela mudar. Se ela não mudar, nós não teremos de fato esta transformação. Já até falei a vocês, e algo que ficou impregnado na minha mente. Eu ali na rótula do final da Miguel Rosa, eu vinha do sentido sul-norte, e quando eu parei no semáforo, eu vi um outdoor, e no outdoor estava escrito: o mundo mudou, mude você também. É claro que a maneira como ele estava vendendo aquela mensagem era uma diferença, mas eu entendi pelo lado positivo. Nós precisamos mudar, baseado naquilo que o Evangelho então exige de nós, mudanças, posicionamentos. Mas para que nós entendamos que a igreja precisa multiplicar, precisamos, além de entender, praticar algumas coisas. Primeira coisa que a igreja precisa entender é que ela tem que definir o seu modelo de trabalho. Ou seja, se você está trabalhando em algum lugar, às vezes você pode tornar-se cansado por não definir métodos que facilitem o seu trabalho. Talvez ela esteja até me ouvindo agora. Mas, há poucos dias, era já às 14 horas, nós fomos sair do prédio da convenção. E aí a Deronils, que provavelmente está nos ouvindo, ela foi fechar a porta e depois tem a grade. Mas para sair aciona-se o alarme. E o que ela fez? Ela acionou o alarme, aí puxou a porta, fechou a tranca de cima, de baixo, do meio, e quando foi fechar a grade, não deu tempo, o alarme disparou, porque ele tem alguns minutos. E eu observando aquilo ali, aí eu voltei e disse: não, vamos abrir. Digo: não precisa você trancar tudo isso aqui não, é só você puxa a porta, aí ela já tem a trava, põe o portão pronto, aí depois você faz a colocação de cadeados e tudo tranquilo, não vai disparar. Ou seja, ela já trabalha ali há muitos anos, mas ela nunca tinha otimizado essa função para facilitar. Geralmente, quando ela ia tentar, o alarme já disparava. Então, o que isso tem a ver? Irmãos, todo e qualquer serviço que vamos fazer, nós temos que utilizar a mente para poder facilitar a dinâmica da coisa. Se nós assim não fizermos, nós poderemos estar fazendo um trabalho dobrado.
A Convenção Batista Brasileira, ela sempre tem trazido modelos de trabalho para as nossas igrejas no Brasil. Mas muitas igrejas, elas não se apropriam desses mecanismos de facilitação do seu trabalho. Primeira Igreja Batista em Timon, ela está se apropriando do modelo igreja em células. Mas existem muitos outros modelos. Rede ministerial, igreja com propósito, certo? Igreja multiplicadora, e por aí vai. Então, se nós definirmos o modelo, o mecanismo, a dinâmica, como nós vamos trabalhar, já é o primeiro passo para que a igreja possa se multiplicar. Mas geralmente o que acontece? Quando uma igreja ela tenta definir o seu modelo de trabalho, ela fica dividida. Enquanto que um lado puxa para o modelo, o outro tenta permanecer na ineficácia. É um puxando a corda para um lado, o outro para o outro. Não vai multiplicar. Porque enquanto que aquele grupo que tenta avançar com mecanismo, com dinamismo, o outro então mantém-se estático. E a questão é que aquele grupo que poderia avançar, ele vai continuar trabalhando para convencer esse grupo, olha, nós temos que avançar, nós temos que mudar a nossa mentalidade, e aquele grupo continua inerte. Qual seria a solução? A solução era aquela igreja se rachar. Pronto, vocês querem trabalhar nesse novo modelo? Querem, pois agora, vocês querem assim, pois fiquem aí. Seria talvez a solução. Porque, de um certo modo, um peso morto, ele vai atrapalhar aquele que quer andar. Ou então, se eu discordo, a minha igreja trabalha no modelo igreja multiplicadora, eu sou contra a igreja multiplicadora. Qual é o modelo que você é favorável? Pois procure uma igreja que tem aquele modelo. Porque você está sendo um atrapalho para essa igreja que está querendo agora avançar. Então abra a sua mente, mude a sua mentalidade, certo? Mude a sua mentalidade. Tem mulheres que ela entra na cozinha para preparar ali um almoço e rapidamente ela faz. Tem outras que entram e demora, e demora, e demora. Por quê? É isso. Essa que demora, ela não procurou a tática de facilidade das coisas. Ela é enrolada. Então, queridos, tudo na vida é assim. Cada profissional, tem uns que se destacam, tem outros que não. É isso. É uma visão e uma mudança de mentalidade. A igreja, da mesma forma, ela precisa definir o seu modelo de trabalho, abraçar, e a partir dali, andar desta forma, ela vai crescer. A segunda questão, que é também uma necessidade de mudança de pensamento, é ela saber distinguir entre aquilo que é princípio e aquilo que é tradição. Vamos começar por o que é um princípio? Um princípio é um mandamento de Deus, onde todos os homens, em todos os lugares, têm que obedecer. Quer ver um princípio? Não cometerás assassinato. Então, todos os homens, eles estão debaixo desta lei. Ela é universal. Ela não é apenas para o povo de Timon, mas ela é para todo ser humano. Não cometerás assassinato. Você vai dizer, não, pastor, mas a Bíblia diz não matarás. Não, mas a interpretação correta é não cometerás assassinato. Eu não vou ter tempo de explicar para você agora isso não, ok? Então isso é um princípio. E existe aquilo que é tradição. Tradição é algo cultural, onde nem todo mundo é obrigado a observar, mas um indivíduo, uma pequena sociedade, ela trabalha aquilo ali. Então nós temos muitas tradições, e às vezes o que é que acontece?
eu confundo o que é tradição com aquilo que é princípio. Por exemplo, há uma determinada igreja que para alguém assumir o púlpito, ele tem que estar de terno. Ok? Então qualquer pessoa chegou ali e vai ter que assumir o púlpito, ele tem que ir lá, aí tem uma espécie de quarto, ele pega um terno, põe o terno, aí é que ele pode assumir o púlpito. Onde está isso escrito na Bíblia? Uma tradição daquela sociedade ali, chamada aquela igreja local. Só que as pessoas, elas se atrapalham, elas se embaraçam entre aquilo que é um princípio divino com aquilo que é uma mera tradição local. A tradição, irmãos, se muda, porque ela é cultural, é uma cultura. Eu ainda me lembro ali, dos anos 70, quando se usava o tamanco de madeira, o tamanco de madeira, uma plataforma enorme, e a calça boca de sino. Aqui embaixo parecia realmente uma boca de sino, e aqui em cima bem apertadinho. Agora, aquilo era moda. Se você não tivesse uma calça boca de sino e um tamanco de madeira, você era atrasado. Agora, já pensou, hoje, 2022, um domingo eu entro aqui com um tamanco plataforma e uma calça boca de sino? Seria um ridículo, seria um espetáculo, todo mundo ia querer fotografar para fazer meme. Mas aquilo foi moda. Você que é jovem, adolescente, não sabe o que eu estou falando? Entre aí na internet, agora não, depois, e verifique. E você vai dizer, mas que marmota era essa? Mas aquilo era moda. A moda hoje, sabe o que é? É andar parecendo um mendigo, todo rasgado. Calça toda rasgada. E minha neta ainda diz assim, essa calça aqui foi cara demais. Eu não dou R$5 por aquela calça. Mas é moda. Então moda é tradição, meus queridos. Hoje é assim, amanhã já não é. Então não confundamos tradição com princípios. Mas tem muito crente arcaico que ele continua trazendo tradição para o seio da igreja, e aí complica a situação, e ele se torna meramente um perturbador no meio da igreja. Cuidado, para que aquilo que você esteja pregando ou exigindo, não seja uma mera tradição, uma mera cultura, que passa. Eu lembro-me quando eu trabalhava na Viena Siderúrgica do Maranhão, ali, Sailândia, Imperatriz, aí eu vinha todas as sextas-feiras, e vinha no executivo da Itapemirim, e nós parávamos lá no 100, eu parava para jantar, eu não jantava, porque eu não gostava da comida, e na hora que o ônibus parava, toda sexta-feira, era na época de uma novela das 8, que Rainha da Sucata, e parece que era assim, algo mesmo premeditado, na hora que chegava, estava a música ali de abertura, né? Aquela lambada, mas eu detestava, eu odiava lambada, sabe, aquele ritmo musical, eu tinha um ódio daquilo ali, e aí eu não descia do ônibus só para não ouvir, quando terminava é que eu descia, e eu ficava, um dia esse ritmo miserável vai passar, um dia ele vai acabar, e acabou, tudo passa, Então, amados, nós precisamos distinguir aquilo que é princípio, para não nos atrapalharmos nesta multiplicação. Então eu devo consultar a minha vida, será que eu estou alicerçando a minha fé em cima daquilo que é tradição, ou em cima daquilo que de fato é princípio? Porque aquilo que lhe ensinaram pode não ser um princípio, pode ser meramente algo cultural. Então nós somos batistas,
Nós temos princípios que são bíblicos e temos a nossa cultura. Mas essa cultura, irmãos, se for necessário o crescimento do Evangelho, se faz mudanças. O que não pode é mudar os princípios. E a terceira coisa que nós precisamos entender e praticar é que para transformarmos a igreja, não podemos relativizar a palavra. O que é isso? Usa-se a palavra e diz, não, mas isso aqui era na época do apóstolo Paulo. Não, isso aqui, se Jesus viesse hoje, ele iria mudar isso aqui. Entendeu? É uma reinterpretação atual da palavra, baseado naquilo que eu penso, nos meus achismos. E muitas vezes nós queremos relativar a palavra. A palavra, ela é fiel, ela é autêntica, ela é permanente. A igreja tem que abraçar esta palavra e de modo nenhum deixá-la escapar. Desta forma a igreja crescerá. Dessa forma a igreja vai se multiplicar. Mas o que ocorre? É que o crescimento, ele implica mudança. E toda e qualquer mudança, ela começa pela mente. Começa pela mente. Se você não trabalhar a sua mente para entender esses 3 pontos, que modelos de trabalho é uma tentativa de dinamizar, de facilitar a atuação da igreja. Segundo, que existe princípios e tradição. Tradição muda, princípio permanece. Terceiro, é que a palavra de Deus, ela é permanente, ela é eterna. Não podemos, baseado no nosso achismo, fazer uma reinterpretação atualizada. Não podemos. Se a igreja assim permanecer, ela não terá problemas doutrinários, ela não vai se dividir doutrinariamente, ela vai ter um só pensamento, porque a doutrina de um é a crença do outro, então ela não vai ter briga com isso. Ela terá classes de EBD, ela terá cultos e doutrinas uniformes, onde todos concordam com aquilo que está sendo ensinado. Agora, se a igreja ela começa a abraçar meio mundo de interpretações bíblicas, entre aspas, ela terá problemas. É por isso que algumas igrejas, elas se dividem pelo aspecto doutrinário. Não é nem pelo fator administrativo, mas doutrinário. E aí o que acontece? Aqueles pequeno grupo que entendeu a coisa sai e abre uma nova igreja, cuja base, cujo lema e tema é aquela doutrina divergente do grupo do qual eles saíram. E assim acontece. Então, uma igreja que não relativiza a palavra, ela se mantém coesa, firme, ela não se divide, ela não tem brigas doutrinárias, a sua crença é única, é a palavra. Então, irmãos, nem toda transformação indica o uso do novo. Às vezes, houve uma transformação, é algo novo. Não, às vezes é um resgate daquilo que é velho. Eu não sei se vocês, talvez pela idade você não observou, mas geralmente roda e aparece algo novo, né? Não sei o nome daquele brinquedo, que ele é uma rodinha com a linha, aí joga, aí vai, aí vem, vai. Ioiô, né? Ioiô, deixando de ser ioiô. Aquilo ali, desde que eu sou criança, tem aquilo ali. Aí vem aquela febre, todo mundo compra, né? A nova adolescência, compra o ioiô. Aí depois desaparece. Aí eles dão aí mais 10 anos, 12 anos, aí relança a coisa. Aí todo mundo, que coisa, novidade, aí compra. Assim é a vida. Vai pegando a nova safra.
Quando todo mundo abusa, eles esquecem depois. Né? Então, nem tudo que hoje parece ser novo, de fato é novo, é apenas um resgate do velho. E o modelo igreja em célula não é novo. Chamado PGM, pequeno grupo multiplicador, alguns dizem, oh, é novo. Não é novo, é desde a igreja primitiva. A igreja primitiva trabalhava com pequenos grupos, com células. Não é novo. Assim já dizia Salomão, nada é novo debaixo do céu, o que hoje é, já foi. Então não é novo. Então, queridos, primeira igreja batista em Timon, nós temos que avançar. Uma construção nesse tamanho, para se encher de crentes, de adoradores, precisamos abrir a nossa mentalidade. Não precisamos mudar de doutrina, não precisamos deixar de ser batista, simplesmente mudança de mente. É só isso. Mas algumas pessoas acham o seguinte, não, se mudarmos de doutrina, então a coisa vai... Não, não é isso não. É apenas abrirmos a nossa mente. E a coisa vai acontecer. Você acha, só uma ideia, nós temos uma tradição, uma cultura de fazermos retiros no período carnavalesco. Uma igreja, até 100 membros, ela tem uma facilidade imensa para fazer um retiro, porque geralmente qualquer sítio vai comportá-lo. Mas pensemos nós tenhamos agora uma membresia que enche todo este tempo. Como nós vamos fazer um retiro? Se não há espaço para acomodações. Então, tudo que se pensa crescer, há uma forma de preparo. Quando você casou, você precisava de uma casa com um quarto, uma pequena cozinha e uma sala, um banheiro, uma areazinha ali para lavar roupa. Mas veio o primeiro filho, já começa a complicação. Nós precisamos agora de um quarto para o bebê. Vem um segundo filho. Aí depois a sogra vem morar com você. Então precisa ir se readaptando. Assim é a igreja, irmão. E tem muita gente atrasada. Tem muita gente ainda que vê a primeira igreja com aquele pensamento de um templo onde 150 pessoas lotavam o ambiente. Agora imagine, pegue o número de pessoas que estão aqui hoje, com os que estão na classe de EBD, e jogue lá no templo antigo, para você ver o que é que vai acontecer. É ficar hiperlotado. Nesse ambiente, isso aí tem pouca gente. Entendeu? Isso aqui, ó, abra sua mente. Nós não estamos mais ali não, irmão, nós estamos aqui. É uma nova visão, uma nova mentalidade. Você não está mais em 1960, você está em 2022. Se você ainda está em 1960, você já era. Você já passou. Já acabou a vida para você. Peça a Deus para ir. Você está em 2022. Abra sua mente. Quando eu fiz a minha decisão nesta igreja, quando jovem, a única pessoa que possuía aqui um carro era o irmão José Luiz, e era um Passat velho, né? Os demais eram bicicletas. Então todo mundo vinha à igreja de bicicleta. Todo mundo. E ali era uma grande coisa, uma monarquezinha nova, uma calói, era, né?
Hoje, a turma tem vergonha de vir à igreja de bicicleta. Hoje a bicicleta nos serve apenas para fazermos exercícios físicos, pedaladas. Passou, querido, passou. Hoje é no mínimo uma motocicleta. Nós estamos em 2022. Então é tempo de multiplicar. E para isso, precisamos abrir a nossa mente. Esqueça 1960. Deixe de ser saudosista. Avance. Como Deus disse a Moisés: diga ao povo que marche. Não fique olhando para trás para o Egito. Agora é uma progressão. Diga ao povo que marche. Aquele tempo já passou. É um novo tempo, uma nova visão. Que Deus nos abençoe. Atos 19 e 31, para finalizarmos, diz Atos 9 e 31. Atos 9 e 31. Olha o que diz. Vai ser o nosso próximo texto de reflexão. E a igreja passava por um período de paz em toda Judeia, Galileia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. E assim o Senhor faça conosco. Primeira Igreja Batista em Timon, Maranhão. Amém? Queridos, vamos nós agora às comunicações.